Shalom, queridos. Estamos aqui para mais um dia, caminhando para a parte final. Temos só mais uma parte além de hoje. E bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quero explicar um pouco aqui. Nós vamos orar. Nós entramos agora na penúltima parte, não é? Desse propósito. Primeiro nós entramos no Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Nós pedimos o pão nosso de cada dia, que o reino do Senhor fosse estabelecido. E agora nós vamos entrar na parte, temos a questão do perdoa as nossas dívidas. Então, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, o pão cotidiano. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. O que isso significa, queridos? Eu estava olhando aqui, eu gosto de estudar e mergulhar em pelo menos duas ou três traduções diferentes. Na minha, no meu celular eu tenho pelo menos, deixa eu ver aqui quantas Bíblias eu tenho. Eu tenho pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, pelo menos cinco Bíblias. Três principais que eu uso dentro do aplicativo, e nós recebemos aqui eu percebi aqui uma coisa interessante. Tem uma versão chamada A Mensagem, e eu achei interessante a maneira como ele expressa essa questão do não nos deixes cair em tentação. Aqui Jesus inicia a sexta petição, né? E ele nos mostra a que as provações e as tentações da vida, elas podem ser vencidas com a ajuda do nosso Pai Celestial, com a ajuda e com o poder do Espírito Santo, queridos. O nosso grande problema é que nós achamos que podemos vencer na força do nosso braço sozinho. Ah, eu vou fazer 40 dias de jejum, vou fazer 40 dias de oração, eu vou fazer isso, fazer aquilo, queridos. Mas sem o poder do Espírito é mero conhecimento. E o Senhor quer nos fazer crescer e avançar em entendimento. Nós estamos aqui no, estamos em Brasília. Acabamos de sair agora de um seminário de batalha espiritual junto com o apóstolo Joseir Garrido e o apóstolo Éder Gregório, junto com alguns outros irmãos aqui. Estamos aqui com alguns filhos ministeriais, filhos espirituais e buscando, né, esse novo de Deus. Aprofundar, se capacitar. E uma das coisas que nós entendemos de uma forma muito clara é que nesse período haveria um véu de obscurecimento que não deixava as pessoas, ou que não deixa as pessoas entender as coisas. Então, você passa em vídeos como esse e não consegue entender. É como se a palavra batesse em você, ela quicasse e caísse. O inimigo viesse e arrebatava. E é isso que está acontecendo na nossa geração. Nós perdemos a capacidade de refletir nas coisas, de meditar na palavra. E é muito importante que nós meditemos, queridos. E para meditar, nós precisamos primeiro entender. E quando nós não entendemos, nós colocamos ali em meditação, pedindo para que o Senhor nos ilumine, e vamos buscar também em outras traduções
buscar conselho e entendermos o que significa aquilo com clareza. Não é quantas coisas você apenas sabe, é quantas coisas você entende. Saber não tem nada a ver com entender. E ali, na parábola do semeador, por exemplo, onde fala a questão do que o pássaro comia, uma ficava à beira do caminho, outra, e aí o pássaro comia essa semente. É o quê? Aquilo que bateu e não criou raiz, não tem as condições necessárias para poder gerar, germinar, produzir frutos. Daí então, o Senhor nos dá esse panorama tremendo que precisamos entender, precisamos de entendimento, pedir ao Senhor, por meio do poder do Espírito, por meio da revelação do Espírito, nos dá entendimento. Amém? Em relação à parte, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Mas nos livra do mal, queridos, está ligado a uma parte que eu achei interessante aqui na versão a mensagem que fala assim, ó: livra-nos do diabo e de nós mesmos. Meu Deus, como é forte isso. Livra-nos do diabo e de nós mesmos. Queridos, muitas vezes as pessoas elas pensam que o problema é apenas o diabo, né? Nosso o diabo está, ele está, como se diz, furioso comigo. Não, queridos, às vezes não é só isso. Às vezes somos nós mesmos que entramos. E eu penso assim, que o diabo às vezes até se surpreende e falou: Oi, rapaz, eu não tinha pensado nisso antes. Que legal, esse. Aí, tem pessoas, até arriscando aqui, né, no tom de brincadeira, que até mentoriam o diabo, né? De tanto que o cara é criativo, já tem uma inclinação maligna para certas coisas, começam a agir e o diabo só aproveita, né? Entende? Então, livra-nos do diabo e de nós mesmos, queridos. Queridos, enquanto ainda estivermos sendo perseguidos pelo diabo, ainda há uma chance de remir, de ser libertos, de ser curado e sair do quadro de exploração demoníaca. Agora, queridos, quando o Senhor nos entrega para nós mesmos, meu Deus, aí, aí é luta, viu? Porque aí as pessoas entram num quadro de cauterização da mente, ela já não consegue ter mais discernimento, porque ela foi entregue a si mesma. Então o Senhor nos traz esse entendimento hoje, através dessa oração simples que é a do Pai Nosso, que é: não nos deixe cair em tentação. E esse pedido nos ensina a considerar a nossa incapacidade de afastar e vencer a tentação sozinho. E mostrar também que nós temos a necessidade e a capacitação do alto para resistir isso. Essa é a graça do Senhor, queridos. Não temos capacidade, não merecemos nada, e mesmo assim, tudo em troca de nada a quem nada merece, né? Mesmo assim, o Senhor nos dá força, o Senhor nos ajuda e nos sustenta e nos visita, nos, nos, nos ativa para viver o dia mal e não sermos consumidos por ele, entende? Porque nós vamos passar por provações e tentações, não é? E dentro dela o Senhor vai nos livrar. Então a resistência contra a tentação e a provação, ela produz em nós um resultado de alegria, de resistência, de vitória. E lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 3 diz assim: tenham grande alegria quando vocês passarem por provações, porque isso produz perseverança. E isso torna-se um exercício de aprimoramento da fé.
piedade, as virtudes para que outros possam ser encorajados pelas nossas perseveranças e provações. Então, nem sempre as provas que nós passamos é por conta do envolvimento com o pecado. Irmãos, às vezes é Deus querendo nos esticar, às vezes é Deus querendo nos dar autoridade sobre aquele assunto. E geralmente, quando Deus quer te dar autoridade em algo, para que manifeste a glória dele, ele vai te permitir passar por aquela situação. Ele vai te permitir passar por dentro do problema. Entende? Então, dentro do problema que você vai passar, todos nós vamos passar, o Senhor nos impede de sermos, como se diz, fragmentados, derretermos dentro dessa situação. Shalom, shalom, shalom. Eline, Rosângela, Jennifer, todos que estão aqui. O Senhor possa abençoar muito vocês. Amém, queridos? Está dando para entender? Não nos deixe cair em tentação. É isso. Livra-nos do diabo e de nós mesmos. Por isso que nós precisamos de cruz, irmãos. Por isso que nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos agindo dentro de uma atmosfera de engano, achando que estamos sabendo o que estamos fazendo ou estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos fazendo a nossa própria vontade e queremos submeter a vontade do Senhor à nossa vontade. Não vai funcionar. Isso é manipulação, queridos. Isso é feitiçaria pura. Agora pensa, queridos. Um cristão fluindo na feitiçaria é manipular Deus, é querer, sabe, queridos? Primeiro, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Segundo, nós precisamos cumprir a vontade desse Deus, que é maravilhosa, que é boa, perfeita, agradável, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém, queridos? Vamos orar? Que o Senhor... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero colocar diante da tua presença, nas nossas vidas, no nosso coração. Pedimos para que o Senhor Deus nos conduza, para que possamos avançar e crescer no Senhor Deus e na força do teu poder. Que o teu Santo Espírito, Deus, nos conduza a toda a verdade e que possamos, Senhor, romper, avançar, crescer, Deus, nos mover em sabedoria e entendimento, Senhor. Não permita, Senhor, que os demônios tomem vantagem sobre mim. Espírito Santo, não nos deixa falhar na nossa missão. Não ouça os argumentos de acusação que os nossos inimigos têm. Sejam anuladas todas as orações contrárias, todas as acusações, todos os decretos de juízo contra mim, sejam anulados. Decretos de inveja, decretos de ciúme, decretos, toda conspiração contra mim, contra o meu irmão que está me ouvindo. Enquanto eles concordam com essa oração, Deus, que seja aplicada sobre a vida deles essa realidade. Estabelece agora, Senhor, escudos de fogo, muralha de espinhos, anjos ministradores ao redor da minha vida, ao redor da vida dos meus irmãos, sobre a minha família, sobre o ministério, sobre os clientes, sobre os fornecedores, sobre os professores, anjos ministradores ao redor
dos bens materiais e espirituais. Anjos ministradores ao redor de todos os pastores e líderes. Anjos ministradores, Pai, sobre cada um no nome de Jesus Cristo. Anjos ministradores que se associam conosco hoje. Anjos que auxiliaram Jesus durante seus dias de ministério terreno aqui na terra. Venham e se conectem conosco. Haja hoje multiplicação de pães, de peixes. Haja hoje na nossa contabilidade financeira multiplicação dos clientes, dos fornecedores, dos lucros, dos comissionamentos, portas de emprego sejam abertas em nome de Jesus. Eu dou ordem ao aparelho telefônico. Rasgue o silêncio. Chame para entrevistas de emprego, para receber depósitos de ofertas, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, ofertas de sacrifício ou ofertas de fé que esperam uma colheita gloriosa em Deus. Telefone, chame para comprar. Telefone, chame para vender. Chame para negociação. Chame para receber um dinheiro que já havia sido esquecido. Chame para liberar tudo aquilo que estava amarrado, tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava impedido no mundo espiritual, seja solto agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja hoje multiplicação do azeite, de farinha, que haja compradores do azeite, compradores interessados na farinha que o Senhor multiplicou. Que seja o dinheiro das nossas mãos, muitas vasilhas, muitos potes, muitos recipientes, muitos instrumentos para enchermos de azeite e farinha, que o Senhor trará para nós. Sejam cheias e multiplicadas pela farinha e o azeite que o Senhor multiplicar. Venham ao encontro as moedas de ouro na boca dos peixes. Eu falo agora aos cardumes. Nadem ao meu encontro, nadem ao encontro da minha rede, nadem ao encontro do meu barco. Venham dos quatro cantos, homens e mulheres, com provisões e as circunstâncias mais distintas, trazendo os recursos financeiros para provisão financeira, ministerial, espiritual, familiar, pessoal, dos meus irmãos e das minhas necessidades, Senhor. Eu publicarei louvores de agradecimento, de testemunho ao Senhor, meu Deus, por todas as suas maravilhas, por todos os seus grandes feitos, por todos os seus livramentos e suas provisões. Eu e minha casa nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente nós descansamos. Diremos do Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não tememos mal algum. Com autoridade e fé nós já anulamos todo mal. Pelo poder do nome de Jesus, anulamos o espanto noturno, a peste perniciosa, a praga, a assolação que visita ao meio-dia, a bancarrota, a bala perdida, a morte, o assaltante, o molestador sexual, o sequestrador, a falência e todas as possibilidades de catástrofes. Ainda que habitamos no meio de um povo mau, sem temor do Senhor, corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso favor e seremos livres do mal. Nós somos tão pecadores, Senhor, como os construtores que morreram soterrados na queda da Torre de Siloé. Porém, decidimos fazer do Senhor o nosso socorro, a nossa fortaleza. Estamos no mundo, mas do mundo nós não somos. Senhor, nós colocamos agora diante da tua presença as nossas vidas. Declaramos agora: praga alguma chegará à nossa tenda, mal algum nos sucederá. Nós falamos para a nossa alma, aquele que crê, descansa. Alma, alma, descansa no Senhor. Entra na sala do banquete, entra na sala do descanso, entre no gozo e na alegria do Senhor e no jardim secreto da intimidade e da comunhão. Entre agora na provisão, entre no bloco cirúrgico que o Senhor tem lá no céu. Alma, lembre-se dos livramentos do passado. Alma, lembre-se dos feitos do Senhor. Alma, lembre-se do caminho. Alma, lembre-se das dívidas que já foram pagas, das crises, das lutas, das brigas que já foram resistidas. Alma, traga à memória aquilo que gere esperança, traga à memória aquilo que fortalece e manifeste fé. Alma,
Em nome de Jesus, eu faço você ficar quieta, em silêncio. Todos os sons e todas as vozes da minha alma sejam silenciadas agora. Todas as faculdades do meu espírito comecem agora a entrar em comunhão com o Santo Espírito de Deus e que sejam ativadas no poder do Senhor para que eu possa ouvir e discernir os sons celestiais, os sons da voz de Deus, o som da voz de muitas águas. Eu recebo perdão completo e definitivo, a plena absolvição absoluta, mesmo sem merecer, mas única e exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Eu decido estender perdão, Senhor. Eu decido estender para que eu possa, Deus, também ser livre. Eu decido fugir de toda aparência do mal. Eu decido que eu não quero me contaminar. Coloca guarda, soldados espirituais nos meus ouvidos, filtros espirituais nos meus olhos, ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados, erros ainda nunca restituídos ou corrigidos para que ele possa argumentar contra mim. Senhor, toma dele, Senhor, todo e qualquer livro. Senhor, coloco agora diante do Senhor, que o Senhor venha trazer à nossa memória tudo aquilo que nós precisamos entender. Todo tipo de base legal para acusação, vergonha, constrangimento. Eu peço ao Senhor que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo para que se levantem a orar em meu favor, Deus. Mesmo que sejam intercessores que eu não conheço, que eles se levantem e estejam dispostos a se colocar na brecha do mundo espiritual, para orar pela minha vida, para orar pela vida dos meus irmãos. Eu desejo amadurecer dentro do processo de dor, dentro do processo das provações e das aflições, que são necessárias e nós vamos passar. Que o seu poder se aperfeiçoe, Senhor, nas nossas fraquezas e que possamos exalar o bom perfume de Cristo em meio a essas adversidades. E que todo cheiro de morte saia das nossas vidas. Senhor, que seja restaurada a imagem e semelhança perdida lá no Éden, Deus. E que possamos, Deus, ser agora tocados pelo Teu Espírito. Que as nossas atitudes, Senhor, como liberar, Deus, palavrões, palavras torpes, manipulação da energia sexual, perversão, ira, violência, homicídio, traição, vingança, roubo, mentira e tudo que está torcido começam agora a ser removidos. Nós renunciamos, rejeitamos e quebramos agora, no nome de Jesus. Toda estrutura de DNA, toda estrutura de RNA, todas situações de iniquidade que seguiram no meu organismo, deformando, adoecendo, quebrando saúde, no nome de Jesus Cristo, que sejam quebradas essas estruturas e que sejam estabelecidas agora, no nome de Jesus Cristo, cura, restauração, renovo, toca agora o estômago, toca agora o intestino, toca agora o sistema reprodutor, o sistema excretor, os rins, o fígado, o pâncreas, a bilis, começam a ser tocadas agora pelas brasas vivas tiradas do altar. E toda estrutura de iniquidade, toda doença em potencial adormecida seja destruída agora, para que nunca seja ativada e nunca venha se manifestar. Toda doença já manifestada começa a reverter o seu quadro, começa a reverter o seu diagnóstico, começa a ser curado. Toca no pulmão direito, toca no pulmão esquerdo, nos brônquios, nos alvéolos, nos aparelhos respiratórios, nas veias, nas artérias, todo o sistema cardíaco, todo o sistema cardiológico começa a ser alinhada. Agora a palavra da fé. Haja cura, haja saúde. Não morreremos infartados antes de cumprir a identidade e o destino que o Senhor determinou. Tudo aquilo que quer nos matar mais cedo, no nome de Jesus seja quebrada. Senhor, toca no cérebro, toca na mente, toca na coluna, toca nas vértebras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora a remoção da iniquidade no limbo frontal, na base do cerebelo, nas nossas glândulas. Toca agora com essa brasa viva de fogo que limpou os lábios de Isaías. Toca no hemisfério esquerdo, toca no hemisfério direito.
Purifica agora, Senhor, a glândula coronária, a tireoide, a pineal, a pituitária. Faça com que toda essa estrutura ligada seja conectada direto ao terceiro céu, à sala do trono. Manifesta, Senhor, a glória do Senhor. Eu recebo os sentimentos do Senhor e me enxergo através da cortina do sangue, do jeito que o Senhor me enxerga. Eu recebo a mente renovada de Cristo Jesus. Eu recebo o sistema de valores do reino, do céu e tudo aquilo que é tradição religiosa da minha família, que eles me ensinaram errado. Eu abro mão desse ensinamento familiar. Eu quebro agora os vínculos emocionais de dependência, de manipulação, da tradição, da religião, da religiosidade, em nome de Jesus Cristo. E me ligo agora à sala do trono. Pai, assim como Moisés, eu também ouso pedir. Mostra-me tua glória, revela-me tua glória, esconda-me na fenda da rocha e põe sobre mim a tua mão e me faça passar, me faça avançar, Deus. Pai, toca nessa estrutura que é frágil e toda a sua bondade e misericórdia, e não me deixe me falhar, Deus, como Moisés, por não ter honrado a sua santidade diante do povo, não conquistou Canaã, morreu no deserto, apenas viu com os olhos. Não permita que isso aconteça comigo, Senhor. Me ajuda nas minhas inconstâncias, nas minhas fraquezas, e faça de mim semelhante a Josué, e me permita subir e conquistar aquilo que o Senhor designou para mim, aquilo que o Senhor designou para nós. Espírito Santo de Deus, nos impulsione, nos ajude, nos sustente, nos ative no nome de Jesus Cristo. Nós saímos, Senhor, de todo estado de melancolia, nós saímos, Senhor, de todo estado de alma cauterizada, de toda mente cauterizada, de toda mente distorcida, tudo aquilo que nos faz dissociar e nos faz sair da presença do Senhor e não entender, seja quebrado agora todo véu de obscurecimento, Senhor, e que haja vida, que haja respostas, que haja renovo, Senhor, em nome de Jesus sobre cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, esse dia, esse domingo. Aproveite que o Senhor possa ativar as virtudes do Cordeiro e do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa semana que começa hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.